Dois. Boa noite, galera. Aqui é Pedro Ferraz, médico veterinário e apresentador do podcast Reino Animal. Estamos aqui mais uma vez para podermos falarmos a respeito dos nossos animais que a gente tanto gosta. Estamos aqui na Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Hoje teremos um assunto bastante interessante, mas lembrando antes dos nossos patrocinadores, principalmente Pian Alimentos, onde temos a grande ração Qualitá, que é uma ração de super premium, e a ração Mic Dog e Mic Cat, que também é uma ração super selecionada, que você encontra nas melhores casas do ramo. Hoje estou aqui com uma psicóloga que iremos falar a respeito dessa relação que existe entre o homem e o animal. Uma relação em que só traz benefícios, desde que começou o processo da domesticação do cão, a gente começa a trabalhar essa questão do sentimento que o animal tem pela gente e que a gente também tem pelo animal. Então, trago com vocês hoje a minha grande amiga Luciane Torres, que vai conversar comigo hoje a respeito desse link que existe entre o cão e o ser humano. Boa noite, Luciane, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo bom? Tudo jóia. E aí, Luciane, qual é a tua relação com os animais? Ai, Pedro. Já que tu trabalha com a psicologia humana, né? Sim. Não, eu sempre faço uma linha do tempo, né? Aham. Porque o que me marcou muito essa questão dos animais, dos pets, foi agora a pandemia. Mas, a gente falando da vida de criança, eu tenho muitas lembranças, porque eu morei em casa, né? Que é uma coisa que não é tão comum agora. E para mim, para minha família, era comum ter cães, né? Até tivemos outros animais. O meu pai é médico e naquele tempo lá davam um porquinho, um coelho. O pagamento era feito assim, né? Sim, as pessoas achavam que aquilo era E era, né? O que eles podiam Sim, fazer. com certeza. Virava Teve até moeda. um cavalo, tu acredita? Acredito. Que com teve certeza. que ir para uma estância, enfim. Mas, assim, a minha relação era tranquila, né? E teve momentos que os cães morrem, né? Então, eu me lembro que aquilo, a família toda ficava, né? O primeiro momento, eu acho que a primeira relação morte que a gente tem é quando a gente tem animal de estimação, né? Verdade, Então, verdade. isso aí já é um preparo para as pessoas saberem que o cão vive menos que a gente. Que a gente. Né? O ciclo de vida do cão é bem diferente do nosso. Não, e tu trouxe uma coisa bem interessante, que é o preparo, que não deixa de ser um preparo para a vida. Sim, né? um preparo psicológico Que tudo pra ti já. tem afinitude, né? Exato, E né? para as crianças isso é importante também. Sim, Porque, né? lidar com essas perdas são Exato. coisas que são importantes para o resto da tua vida, né? Sim. Esse desapego, né? Porque, claro, que a gente nunca esquece. Eu Sim. tive vários animais, eu fui criado numa fazenda até os imagina. 14 anos. Então, assim, ó, eu tive números, desde a ovelha, Sim. do porco, Ai, que do cavalo, incrível. do cachorro. Então, me lembro de todos, né? E não é por isso que acabei fazendo o curso de veterinária. Sim. E, obviamente, que essa relação, a gente vê que é uma relação muito tênue, muito próxima, né? Sim, e leal, né? Leal, isso que eu ia É. dizer, a lealdade, a fidelidade Sim. que o animal tem contigo, né? Isso é muito incrível. Então, assim, ó, eu sempre faço que eu entrei na psicologia porque eu gosto de pessoas, mas isso não quer dizer que eu não gosto de cães, de bichos, e como essa relação, né, se entrelaçou. Então, partindo assim, para te ter uma ideia, né? Então, eu, criança, tive um piquinês, depois um cocker, um husky, e quando eu tinha o primeiro namorado da vida, eu ganhei um sheepdog. Nossa. Grandão. Porque Era um urso. Eu vi os filmes, aquela coisa toda. Digby, o maior cão do mundo. Ele era Shadow, mas era igual o Digby, né? E assim era como um filho real, né? Eu acho que é um preparo, os sentimentos, Sim. o cuidado, tudo, Sim, né? sim. E ele era um cão de exposições. E aconteceu o seguinte, foi muito premiado, aquelas coisas todas que tu sabe, né? Só que ele pegou sinomose.
Naquela época era bem comum. Era sabe? comum. E o que aconteceu foi um sofrimento, né? Eu limpava, sabe aquela coisa que tu... É como mãe mesmo. Sim. Tu perde, né? Ai, não vou ter nojo, não vou pensar no... E o meu pai médico ainda dizia, ai, tu tem que cuidar, porque, né? Saía secreções no nariz. Fiz exames depois que ele faleceu, mas aí foi muito rápido. E foi um luto real, que nem a gente fala, assim, eu já, né, não era uma criança mais, mas foi horrível. E aquilo, assim, eu digo, nunca mais vou ter cachorro. Eu vejo isso muito, assim, até porque, só para explicar para o povo, a sinomose é uma doença viral, né, que trata por diversos sintomas que ela vai apresentando, com diarreia com sangue, né, o animal apresenta hiperqueratose nasal, plantar, que fica grosso o nariz, muito corrimento nasal e ocular, né, então isso vai fazendo com que o cão venha a se depreciando e caindo muito rápido, né? Antigamente era uma doença bastante forte. Hoje, com a questão vacinal, a gente consegue manter ela bem longe. Mas é uma doença que, obviamente, 70% aí leva a um óbito, né? Sim, foi isso. E essa questão do óbito, realmente, é quando a gente estava conversando. É o primeiro passo que a gente tem, o primeiro contato que a gente tem com a morte. Exato. Né? E realmente foi para mim. Então. Porque eu não tinha perda de avós, de ninguém próximo. Enfim, aí coloquei aquilo nunca mais, né? Porque a dor é imensa. E aquela coisa que tu fica sempre, né? Sim, a gente traumatiza, né? E é tipo assim, não quero mais sentir isso. E não, porque com ele era super cuidado, vacinado, tudo, né? Tá, enfim, foi apaziguando e foi melhorando. Tá, segui a vida, né? Mas sempre tive esse encantamento pelos cães. Se estava numa praça, né? Não tinha medo, chegava, não importa o tamanho. E foi indo. Aí, chegando na psicologia, o que aconteceu? Como eu sempre gostei de pessoas, né? Eu fui para psicologia, passei por várias áreas, assim, escolar, clínica, organizações, e escolhi, dentre elas, a infância e adolescência. Então, a minha especialização é infância e adolescência. E nisto, o que eu comecei a usar? Eu via que muitas crianças tinham medos. E também a falta de socialização. Tá? Então, a minha sugestão sempre era para os pais, quem sabe compra um pet ou adota, né? Que agora tem essa rede para adotar. É incrível isso, é muito lindo, né? E isso foi, assim, antes da pandemia, que a coisa já foi fluindo, né? E aí, Pedro, o que aconteceu? Na pandemia, que foi um boom na vida de todo mundo, né? Eu comecei a ter muitos retornos, dizendo, tu sabe onde é que adota? Alguns querem comprar. Tem todos os perfis, né? Tu sabe. Tem vários. Né? Tem pessoas, não quero adotar, outras querem. Enfim, cada um tem a sua escolha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vivenciar situações de familiares, de pessoas próximas, de vizinhos, de tudo, né? E eu comecei a ver o quanto mudava o humor das pessoas, né? Pro bem, né? Que foi um facilitador ali para as pessoas se aproximarem, para sair aquele caos, né? E até para conhecerem pessoas no ambiente urbano, assim, nas praças. Sim, é um socializador, né? Nossa! O cachorro hoje, ele faz com que as pessoas que têm uma certa dificuldade de se socializar, quando ele sai para passear com um cachorro, sempre vai encontrar alguém que também está com um cachorro. Sim. E sempre vai sair algum papo ali, né? Então aí tu vai conhecendo teu vizinho da quadra de trás, né? O do fulano, formando grupos de cachorro, né? Exato. Grupos pelo WhatsApp. Exatamente né? isso. Grupos Aniversários de aniversários de cachorro. Então começamos a utilizar uma ferramenta, né? Isso é uma coisa então, assim, uma ferramenta para isso. É muito legal, que aí eu comecei a observar que existia grupos nas praças, e aí chegam as pessoas, todo mundo sabe o nome do cachorro, né? Esse é o fulano, esse é, né? E assim, é muito legal, porque tu vê pessoas de todas as idades. Sim, né? sim. Jovens, aí, né, idosos, e ali se faz uma rede. E o que acontece? Saem da depressão. Com certeza, né? Existe aí um tratamento
psiquiátrico, né? Isso, que a coisa flui, né? Até eu digo, ele favorece a serotonina, né? A ocitocina. A imunidade. Total, né? total, né? Então, é uma coisa assim. Numa praça que eu frequento, aí eu comecei a ver esses grupos, né? E até na minha memória começou a ficar uns nomes, né? Fred, né? Tem vários nomes que são fofíssimos, né? E de todos os tamanhos. Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu tenho uma filha e ela nunca teve pet em função da gente morar num apartamento. E eu sempre fui, não. Apartamento, não quero cachorro, não quero... Ela sempre repete, não quero cachorro, não quero cachorro. E ela agora, faz 8 meses que ela pegou um filhote. E ele foi transformador, né? O Boris é uma transformação na vida dela, que é uma filha única. Sim. E na vida da minha família, assim, dos avós. Eles ficam felizes, muda, sabe? Quando o Boris vai visitar a família, muda. E isso é real, né? Não, o cachorro ele é um transformador, né? Ele Incrível. é um transformador na vida. Ele pode tanto transformar para o ruim quanto para o bem. Sim. Né? Eu sempre digo isso, assim, a gente tem que fazer o equilíbrio, né? Sim. Saber o tipo de raça que tu vai pegar, né? O tipo de temperamento que o animal tem, a personalidade do animal, para que a gente não tenha problemas, né? Claro. Tem animais que são assim, eu sempre digo, o cachorro, ele é um animal que vive em matilha. Nós vivemos em família. São 2 concepções sociais diferentes. Na matilha, um anda e o outro obedece. Na família, há concessões. O cachorro não sabe viver com concessão. Ele não sabe que um dia ele pode subir no sofá porque tu tá sozinho e tu tá a fim de ver uma TV com abraçada nele. Sim. Mas no outro dia tu vai receber tuas visitas e tu não quer que ele suba no sofá. Exato. Então o cachorro ele não entende isso. E a gente precisa entender que quando um cachorro ele entra dentro da família, ele não te vê como uma família. Ele te vê como uma matilha. Sim. E se tu não for falar a mesma língua dele, tu vai acabar tendo problemas. Sim. Tá? Eu tive agora há pouco tempo atendendo uma cliente que a cachorrinha não deixava ela abraçar o filho. Vou ver. Né? Sim. Não deixava ela sentar no sofá. Né? Cadê ela? Mas assim, ela não tinha uma postura para isso. Tu tem que ter uma Claro, já tem postura. que desde, Tu entendeu? né? Desde filhote, tu já tem que começar. Desde que tu pega Sim. o animal, tu tem que começar a mostrar já uma postura de líder. Porque é isso que o animal procura. Sim, ele precisa Ele disso. precisa né? de uma liderança. Se ele não tiver liderança, ele vai liderar. Sim, E aí aí ele vai toma liderar do conta. jeito dele. Exatamente. Né? Porque muda aí a rotina da casa se não tiver isto, né? Exatamente. E eu vejo assim que ele tem já meio o temperamento da minha filha. Ai, seguiu, né? É mais alegre, mais festivo, né? Gosta de pessoas. Que raça é? É York. Uma York. É. E aí aquela coisa assim de E o gostar. York, eu vou te dizer assim, bem Não me uma apavora, né? informação. O York é uma das raças mais humanizadas que tem, assim, né? Ele se acha que ele é um ser humano. Ele não acha que ele é um cachorro. Pois né? eu tenho essa real percepção, sabe? Com certeza. O Yorkshire, ele tem essa condição. Ele, às vezes, ele prefere a convivência com um outro humano do que com um cachorro. Ai, então me esclareceu uma coisa, assim, que ele andou fazendo uma adaptação na creche e ficou isolado, diz que ficou só com a monitora, não interagiu com os iguais, né? E eu pensei, me veio essa tua fala, ele parece, O York, pensa ele que é tem pessoa. essa personalidade, né? Porque Sim. é um animal que assim, sempre foi muito criado como pessoas, sozinho, sem outros cães juntos. Sim. Né? Então ele acaba adquirindo um pouco da personalidade da pessoa em si. Né? Ele se olha no espelho e ele se vê uma pessoa. Ele não se vê um cachorro. Olha, Pedro, é a descrição do Boris, isso. Já tive vários casos, inclusive fêmeas Yorkshire no cio para cruzar e não aceitar o macho. Não aceitar o macho. Né? Por questões realmente de humanizadas né? que eles eram. Mas isso é uma frequência muito forte dentro dessa raça. E todas as raças têm né, esses problemas. O Dachshund tem um problema da personalidade forte, que é o salsicha. Né? Ai, aquele muito ali, o que ele quer, ele quer. Sim, eles são pequenininhos, mas né? O pincher, intensos. Né? O pincher, né? O pincher é a raiva em cachorro, né? É aquela coisa do... né? Qualquer Rosnando. coisinha rosna, né? E mostra o dente e morde, realmente. Sim.
E eles têm agulhinhas, que eu digo, né? Não é dente, é agulhas, né? Mas tu tem que ter, né, uma personalidade e uma postura, né, para que ele te veja como líder. Porque senão ele vai tomar conta, né? Real, né? E isso é uma das coisas que, obviamente, tu deve ter notado já. E quando tu trabalha com pessoas, tu vê que, às vezes, a personalidade da pessoa é de uma forma. E saber qual o cachorro que essa pessoa pode ter, né? Isso é importantíssimo, né? Tu imagina uma pessoa de idade, tá? Que tem, assim, as suas atitudes mais caseiras, né? Sim. Tu vai dar um border collie para uma pessoa dessa? Dá um furacão, né? Nossa, não, vai enlouquecer. Sim. Então existem raças que são mais adaptadas a tipos de pessoas. Adequado ao funcionamento. E isso importante. eu tenho visto, porque o que acontece agora, a gente voltando à psicologia, tem uma tendência agora que os pais têm um filho só. Sim. Né? Então, assim, eu sempre indico, quem sabe, se não tem projeto de ter outro filho, adote um cão ou um bichinho que a criança goste, para ele exercitar, né, o cuidado, o amor, até a divisão, porque senão ficam crianças que não têm tolerância, né? Se trabalha muito isso, né? Com adolescentes, principalmente. Assim, eu tenho um filho que tem 19 anos hoje. Mas ele foi criado dentro de uma clínica veterinária. Então, tu imagina, né? Que existiam animais assim a rodo, né? Para brincar. E tive vários animais. Uma cadela, uma Golden, que ficou comigo até há pouco tempo atrás. E quando a minha Golden faleceu, ele disse assim, pai, eu estou precisando de um animal, né? Para ter um contato, assim. E aí eu disse para ele, olha, cara, agora não... outro cachorro para mim, assim, eu estou ainda meio... Não estou tendo muito tempo e tal. Ele disse, então me consegue um gato. Aí consegui um gato para ele. Olha, fazem 3 anos que esse gato está com ele. Tu não imagina o que mudou, assim, né? A percepção dele, o ganho dele na escola foi muito maior. O gato é um companheiro dele, assim, é uma gata, na verdade, né? Mas a gata vai, quando tu chega no quarto dele, tá a gata dormindo assim nos pés dele. Não, vai no banheiro, a gata fica na porta. Sim, um cuidando do outro. É um cuidando do outro. Que Isso legal. é uma coisa muito boa, né? Uma relação de afetividade muito forte. É isso que eu ia te dizer. Exercita, né, esse papel de cuidado e de amor. Sim. Que é a coisa assim que eu digo que não tem limites e não tem um filtro. É real aquela relação. Então, eu vejo que qualquer idade que a pessoa pegue tem o retorno, né, da afetividade, do amor, do carinho, porque eles são, eu digo, vocês parecem pessoas, né, de tão carinhosos, de identificar até a atmosfera, se tu não tá muito legal. Com tudo certeza, eles pegam no ar, né? E, Luciane, como é que começou isso no ser humano, assim, essa necessidade, digamos assim, de ter uma bengala, de ter um apoio, de ter uma relação com uma outra espécie em si, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que como eu me criei dentro disso, né, que isso para mim foi sempre uma coisa muito natural, né? Exato, como eu te falei. Uma coisa muito natural, mas existem pessoas que tu consegue mudar elas a partir do momento que tu insere ali um animal de estimação. Tu sabe, como para te complementar, que para mim também era normal ter um cão ou qualquer outro bichinho que eu te falei, as faunas da minha casa, né? Mas, assim, o que eu notei? Que a partir da pandemia, que até então eu tinha uma demanda muito grande de crianças e adolescentes. E a partir de 2020, março, eu comecei a ter um outro tipo de procura, porque as pessoas me conheciam em função disso, mas eu sou, né, graduada, então eu atendo adultos também. O que aconteceu? As pessoas estavam numa depressão, naquela coisa assim fechada, que tinham medo também, claro, no início foi, né, pesado. Sim, nem sabia o que era, né? Sim, até, né, a gente saber o rumo de vacina e tudo foi punk, né? Eu digo, foi muito pesado. Então, começou as depressões em todas as faixas de idade. Desde a criança, porque eu sempre digo, criança tem depressão. Sim, todo mundo mudou a sua rotina, né? E o afastamento, né? E se afastou, né? Com certeza. Sim. Isso foi uma das coisas.
porque que também mudou muito foi a própria criação, né? Do Também. cachorro em si. Sim. Né? A gente viu, eu principalmente formei em 94, eu via o cachorro, era aquela coisa, o cachorro era no pátio. Sim. Não dentro de casa. Quando eu vim morar em Porto Alegre, tinha aqui aquela situação, às vezes, do cara que tinha um cachorro no prédio. Bah, às vezes o prédio, o outro bota os cachorros para fora, então nós vamos ter tirado do prédio. Sim. Hoje Tem lei, né? não, hoje a pessoa que não gosta de cachorro é capaz de ser removida, né? Exato. Porque todos têm, né? Então essa entrada do cachorro, essa coisa assim, o cachorro ele entrou na vida do ser humano de uma forma, ele invadiu os espaços. Isso né? mesmo. E, obviamente, que isso ocorreu uma mudança muito grande Sim. nas personalidades, Tu sabe tanto das que pessoas quanto do cachorro. eu recebi, faz uns 6 meses, um pedido. Tinha um paciente fóbico, né? Teve pânico, teve um adulto. E ele pediu um atestado judicialmente, pedindo para acompanhar o cachorro em vários lugares que não era permitido. Sim, para o cachorro acompanhasse ele. Isso, porque já tem aqueles, né, quando a Sim, pessoa necessita, né, os guias, né? Sim. Mas nesse caso aí se consegue um CID, que a pessoa, então para te ver como ampliou. Sim, até para andar de avião hoje, Sim, tu o pânico, leva, né? né, o teu animal, né? E é isso aí que a coisa ampliou e as pessoas têm uma aceitação, né? Porque antes, lugar de cachorro é no pátio, é na rua. E não é mais assim, né? Não. Tu vê que A abertura muito alta hoje em relação a isso. Sim. Os pet friendly da vida aí, o Imagina, shopping aberto. o mercado cachorro, hotéis que abrindo para cachorro. Né? E há uma exatamente. tendência mundial nisso, né? Há uma tendência porque quem não entrar dentro disso hoje está fora do mercado. Fora total, né? Está fora do mercado, né? E tem, assim, agora que eu voltei a esse mercado, né, do consumo para pets, porque lá no primeiro cachorro que eu tive, não comia ração. Não existia Né? ração. Agora, depois o segundo comia quirela. Sim. Nem sei se usa Não, mais isso. Um dos pioneiros, né, na fabricação de ração no Rio Grande do Sul está aqui. Sim, maravilhoso. Rações e eu amei esse tamanho, né? Que isso aí já facilita a vida, né? Facilita, claro. Amei. Mas aí, o que aconteceu? Aí, deste tempo para cá, que como eu tenho visto todas as idades, eu vejo o quanto o olhar também das organizações, que eu estava te comentando anteriormente, dos hospitais. Então, a gente começa a ver que realmente, claro, tu, que já sabemos que tem um benefício, para nós é tranquilo, mas as pessoas viram a reação. Né? E isso, assim, muda completamente. Até os exames. Com certeza. Então, é uma coisa assim, é um mercado, é um mundo, né, que tem que ser valorizado. Sim, né? sim. E dar o crédito, né? Existe até uma chamada biofilia, né, que é essa interação entre espécies, a necessidade de interação entre espécies. Né? Então, tinha um Dr. Winston, um americano, que ele desenvolveu uma matéria que ele, com doentes terminais, né, ele decorou o quarto com painéis com vida, né, com floresta, Sim. com animais e outros brancos. Aqueles doentes que ficavam nessas salas decoradas, elas tinham uma sobrevida muito maior. Né? Porque a visualização disso, né, fazia com que ocorria... É vida, né? Fazia com que aumentasse até a parte imunológica, como a gente estava falando, né? Aumenta a serotonina, da ocitocina, diversos hormônios que vão interagindo e fazendo aqueles feedbacks positivos e negativos que vão diminuindo, né, o cortisol. Exato. E aumentando os outros. Então, isso favorecia muito a esses doentes. E tinha uma coisa que antes era incapaz de se pensar, que iam deixar um pet entrar no hospital. Sim, né? sim. Então, assim, como foi comprovado... a sinoterapia, né, que eles chamam hoje, que é aquela terapia relacionada a animais de estimação, isso aí a gente vê hoje bastante, até nos jornais. Assim, eu vi esses tempos aí um senhor que recebeu um cavalo.
O cavalo dele foi visitar ele no hospital. No hospital. Né? Sim, então, aquilo é a realidade dele, né? Exato, e é uma coisa que mexe com o afeto dele, né? Sim, e essa questão a alegria. afetiva traz muita coisa boa pra gente. E aquilo faz parte. Sim, né? E com tem certeza. também a rotina. A pessoa se envolve. Por isso que eu digo, é o maior exercício de amor. Né? Sim, e sim. quando as pessoas estão mais debilitadas, né? Tem aquela coisa assim, ai, eu não tenho mais... Eu vejo idosos, eu não sirvo mais para nada, os filhos saíram. Tem aquela coisa toda, né, Pedro? Da síndrome do ninho vazio. E eles pegam um pet, a vida transforma, porque eles fazem novas amizades, né? Sim. Eles conseguem reconstruir a vida social através de um pet, né? Eu tenho aqui ó, um estudo que diz que a posse do animal de estimação traz benefícios à saúde física e mental, né? Entre elas, sobrevivência após o infarto, pressão sistólica com níveis de triglicerídeos e colesteróis menores. Crianças com animais de estimação têm uma melhor avaliação, empatia, autoestima e controle. Né? Isso já em 1993, Imagina. esse estudo. Então, tu vê que isso é uma coisa que não é de hoje. Aquilo que eu te falei era o Dr. Wilson, que é uma tendência inata do ser humano de perceber e reagir a seres vivos. Os seres humanos têm a capacidade e a disposição de amar outras espécies de vida. Né? Então, isso tudo foi uma grande descoberta, né? Que a gente foi fazendo no decorrer da nossa vida e agora, principalmente, a gente vem vivenciando isso. E aceitando, né? Aceitando que a gente tudo vai isso. no shopping, pode levar, né? Tem um evento dentro de um shopping aqui que fica uma semana com vários brinquedos, né? E isso as pessoas vão, aquelas pessoas que são mais solitárias, elas conseguem ali, né? Trocar uma conversa e muda até a fisionomia. Sim, né? com certeza. Então, quando tu também valoriza, tu tá andando ali, vê o cachorrinho, comenta, ai, que amor, que isso, que aquilo, a pessoa brilha, né? Tu vê nos olhos, né? Exato, assim, é um filho para eles, né? E aí, o que eu tenho visto também, Pedro, que crianças que são mais fóbicas, elas conseguem sair, né, eu digo, daquela cápsula. e conseguem se aproximar nos parquinhos. Porque aí o cão, às vezes, é um mediador, né? Claro. Que aí chega ali e aí consegue ser mais sociável. Eu digo, às vezes, o cão tá mais sociável, porque a criança, às vezes, tem medo ou é muito inibida, tem essas questões. Né? E a gente tem que aproveitar justamente isso para trabalhar isso, né? Exato. Trabalhar essas questões, assim, de comportamento da criança em si. E eu sempre digo que quando uma criança tem essas questões, né, de socializar, ou até às vezes fala pouco, tem todas assim questões que tu vê que é comportamental, né? Tu coloca um pet, eles começam aí também se comprometer em dar comida, né? Em o horário de passear. Então é uma mudança total, né? E existe também uma questão que eu ia te falar, que é as organizações. Que isso, assim, depois da pandemia, todo mundo ficou muito afastado. E aí tem uma quebra daquela sociabilidade entre os colegas, né? Fica aquela coisa, assim, o clima, né? Não, hoje empresas estão fazendo com que... Né? Sim, ficou muito home office, tudo isso, né? Então, quando eu fiquei sabendo que uma organização fez esse Pet Day, e aquilo também foi transformador, porque cada um leva o seu, de qualquer tamanho, e o clima muda, a produção muda. Total. Né? Então, a gente vê assim, o quanto tem que validar isso. O próprio Google já fez isso, né? De fazer com que tu levasse o teu animal de estimação para trabalhar junto contigo. E isso é uma descoberta, digamos assim, né? Que faz com que o ser humano dê um pouco mais de si. Exato. Além do que ele provavelmente dá normal, ele consegue dar mais de si quando ele se sente à vontade. E feliz, no seu ambiente de trabalho. Sim. Feliz, exatamente. Com aquele animal de estimação que é dele ali e que está tendo aquela troca, né? Sim, e aquela a coisa troca de... fica o ambiente feliz, né? E aí eu estava vendo assim o quanto o número é grande. Não é um grupinho assim que são 5, né? 10. Não, é uma tendência mundial. Né? Então por isso que a gente, que
tu mais do que eu ainda, né? Tu vê como ampliou esse mercado mesmo, né? Não, que assim, tem as rações que são super, né? Eu digo, a coisa é tecnológica, né? Não, total, Né? Tu total. sabe que tem Hoje, todos... o né? estudo que é feito para desenvolver uma ração que dessas tem tudo, né? é impressionante. Sem corante, né? Sim. E aí, quando eu vejo, eu digo, esse mercado é incrível porque tem o cuidado. Né? Não é qualquer coisa, tanto faz, né? Eu vou te dizer que até tem algumas coisas que ainda, sabe, são meio perigosas, assim, né? Porque trabalham com alguns produtos, às vezes, que podem ser tóxicos ao animal, né? Então, essa coisa do ganho de dinheiro, essa coisa quando entra a parte de mercado, né? As pessoas, às vezes, ultrapassam alguns limites, né? Em desenvolver algum produto que, né, podem vir a gerar algum problema. Sim. E uma outra coisa que eu trabalho muito contrário, aliás, é a questão da humanização, né? E a gente não fazer com que o animal perca a sua identidade. Sim. O cão é o cão. Nós somos nós, somos seres humanos. Sim, a diferenciação. Existem diferenças, né? Então, às vezes, eu tenho uma cliente que diz, o meu filhinho... Não, é teu filhinho de coração. Exato. Não é o teu filho sanguíneo. Né? Então a gente precisa separar um pouco isso, porque senão as pessoas entram numa questão de humanizar tão forte que aí fica no nível da loucura já, né? Total, nível da loucura, né? Nível da loucura. E as pessoas começam a tratar aquele cachorro como se fosse um ser humano de tal forma que aquilo ali começa a prejudicar não só ela, mas o cão também. Exato. E fica uma coisa antipática, né? Que a gente nota que tem um limiar assim da coisa, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu digo um bom senso e equilíbrio em tudo, para poder a gente tratar isso. O cachorro é um excelente animal que vai nos ajudar em diversas causas, né? Sim. E aí ele vai servir para nós ali como essa bengala, que eu digo, como essa muleta, como essa forma de apoio. Uma força, né? Exatamente, externa, né? Que vem nos ajudar. Não sei se tu já viste alguma vez uma criança quando ganha um cachorro. A alegria, a facerice. Se tu tivesse medidores ali, tu ia ver que aquilo ia chegar ao extremo. Todo, não. E a gente vê até, agora tu falou, bebês, que a casa já tinha aquele cão, e o cão tem um carinho, ele chega perto, e, né, às vezes as pessoas dizem, não deixa e tudo, mas ele é incapaz, né? Se ele está naquela família, que todo mundo diz, agora eu vejo muito também mães que estão, né, gestantes e digam, mas agora, como é que vai ser o comportamento do cão? Então, eu digo, vai já ambientando no quarto do bebê, tem que trabalhar bastante isso. Para ele não ficar revoltado, né? Para ele não se sentir o rejeitado, o excluído, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar sempre e saber, obviamente, conhecer principalmente, né, o cachorro que tu tem, né? Sim, e tem essa coisa do limite, que eu digo, o cão é o cão, exato, né? Exato. Porque o que eu noto também, Pedro, às vezes a gente vê, eu vejo mais em idosos, que tratam o cão como se fosse uma pessoa. E aí passa, né? Porque aí vai nos ambientes, fica antipatizada aquela situação ali, né? Não, ultrapassa o limite, ultrapassa. Comida total. Na boca, né? Aquela coisa do beijo na boca. E tudo muito, né? Existem algumas barreiras que a gente não pode passar, entendeu? Não pode ultrapassar. Quando tu ultrapassa aquilo, está invadindo já a questão, né, da vida do cachorro. E isso já não é legal. Não é legal. Né? Então, bom quando a gente consegue fazer com que ocorra uma relação que seja mútua, né? Que tenha uma troca e que ninguém invade o espaço de ninguém. Sim, tu não vai deixar de ser humano. Exato, até com seres humanos a gente procura isso, né? Sim. Uma coisa que tem uma relação onde a gente não invade o espaço do outro. Que tudo tem, né? Um limite. Um limite, exatamente. Porque até em função que eu vejo nesse mercado, tem coisas absurdas, né? Que as grifes fazem. Né? Então, eu digo, ok, cada um tem o seu poder aquisitivo, mas também não precisa ultrapassar o limite de grifar o cachorro. Assim, tipo assim, pet escola. Sim. A Coca-Cola do seu cão. Imagina. Ou cerveja para cachorro. Passa. Se você quer tomar cerveja, seu cachorro também quer dar uma cerveja para ele. Que é uma cerveja com gosto de carne.
São coisas que, assim, humanizam, né? De uma forma, né? E tem toda uma química, Exato, né? Como tu tinha falado né? das E essas coisas né? aqui acabam atrapalhando a condição. O cachorro, né, ele tem diferenças do ser humano, visto que assim a gente recebe todas as situações por órgãos do sentido, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, o tato, né? O toque, aquela coisa toda. Então o cachorro ele é diferente já daí. Nós temos como primeiro sentido a visão. O cão não. O cão é o olfato. Então ele primeiro te cheira. Depois que o cachorro te cheira, ele sente o teu cheiro, ele grava o teu cheiro e nunca mais esquece. Então, é o que a gente estava comentando aqui antes. Né? Existem relações que são eternas. E essa relação do cão é uma relação eterna. Porque ele nunca mais te esquece. Ele identifica logo ele também, te identifica. Tu pode ficar com se teu cachorro, tu tem uma relação boa com ele, e tu se afasta, fica 2 anos fora. Quando tu volta, a lembrança que ele tem de ti é igual. Que coisa incrível, né? A gente vê isso hoje naquele pessoal, os pessoal que vai para a guerra, volta da guerra. Quando tu vê a relação do cachorro com o cara, o cachorro que entrar para dentro da roupa do cara, sabe? É tão feliz que ele fica. Uma coisa incrível que tu falasse, e quando tem a guerra, continua, né? Mas quando eles procuram ali, às vezes tem um cachorro, né? Que ele identifica o seu dono, mesmo que já esteja, né? Numa outra condição, mas eles ficam ali, né? Sim. O cachorro é um animal muito leal, fiel. Não, eu digo, se os humanos tivessem este dom, né? Ia ser incrível, né? Esse é o grande problema, né? Nós não temos essa tem afetividade e uma lealdade. fidelidade. Isso, lealdade é a palavra. Porque eles são quanto. muito leais, né? Eles cachorro... seguem ali o seu dono. E eles, assim, quando veem que a gente não está numa boa vibe, eles também... Não, o cachorro a gente fica pelo cheiro já, né? Muito quando tu chega incrível. em casa, ele sente o teu cheiro, porque a gente exala, né? A gente exala odores. Cachorro e cavalo são 2 animais que sabem quando tu tá com medo. Por exemplo, cavalo, se tu tá com medo, ele sente que tu tá com medo. E quando tu for montar, ele vai te derrubar. Ele sabe que tu tá com medo. Já tá assim, apresentando ali. O cheiro da adrenalina do teu corpo já passa pro cavalo e pro cachorro. O cachorro também. E o cachorro tem algumas coisas que a gente não pode ultrapassar. Como dizer assim, por exemplo, né, confrontar o olhar com o cachorro. Se é um cachorro que eu não conheço, o cachorro é bravo, e eu ficar fixando meu olhar no olhar dele, eu estou cada vez aumentando mais aquela vontade de ele me pegar. Né? Então, eu preciso desviar o olhar, né? Eu faço que ele não está ali, para fazer com que ele comece a sentir que ele não faz tanta diferença ali, naquele momento. Demonstrar que não... Então, obviamente que o cachorro ele se comunica por movimento, né? Movimento de cauda, movimento de orelha. As voltinhas. Né? As voltinhas, o raspar as mãos. Né? Então, ele vai se tornando de uma forma mais de entendimento, né? Com as suas movimentações. E isso é importante que a gente comece a identificar, né? E também eles têm a memória incrível, né? Dos lugares, sim, embora o cão ele tenha uma memória curta, que digo por lembrança de, por exemplo, assim, se ele fez um xixi aqui, em 5 segundos ele não lembra mais que ele fez o xixi aqui. Então não adianta, às vezes, as pessoas chegarem em casa, o cachorro fez o cocô no meio da sala, aí eu venho cá, o cachorro esfrega o nariz do cachorro no cocô. Não adianta. Isso é só um estresse pro cão, é só um trauma que tu fizeste com o cachorro. Mas ele não vai entender isso. Então, o que acontece às vezes? Assim, às vezes a gente precisa fazer com que o cão ele entenda que naquele momento que ele esteja fazendo, ele está sendo corrigido. A gente não corrige. Sabe? Às vezes a gente não corrige. A mesma coisa acontece com os filhos, às vezes. Né? Quantas vezes aconteceu com o meu, uma vez, se agarrou num pacote de salgadinho no supermercado e disse, eu quero. Diz, não vai levar. Não, eu quero, então fica com ele aí que eu vou embora. E fui embora. Excelente, né? Fui embora. É o limite. Quando eu sumi da visão dele, ele veio correndo atrás, pai. Largou o salgadinho. E o salgadinho ficou para trás.
Mas, pô, eu tenho que tomar atitude. Claro, Né? senão inverte, Senão né? é a mesma coisa com o cachorro. Se eu estou vendo que o cachorro está fazendo uma coisa errada, eu tenho que corrigir. Sim. Se eu não corrigir, ele vai continuar fazendo errado. E onde for vai Né? fazer errado, E onde né? for vai fazer errado. Isso Então é isso que é o grande é o elo, limite, né? né? E aí da gente poder manter um cachorro no meu controle. Sim, né? porque aí é o que eu te digo. Não Aí fica podemos aquela perder o coisa controle. antipática, né? Ultrapassa, né? Que a coisa fica Ultrapassa, desconfortável. Às vezes tu vai exatamente. uma experiência que eu já fui num salão de beleza e uma senhorinha com um cachorro, mas tu via que aquilo era além, né? Então, ai, cuidado, fecha a porta, sabe? Mas tu não tá no teu, o ambiente não é do cachorro, sim, né? sim. Tem que adaptar as regras das pessoas que estão ali, Claro, um né? convívio plurissocial, né? Porque não fica assim, aí as pessoas querem impor a vontade, porque pensam que o cachorro é o rei Sim, né, sim. de todos os locais, mas não é assim. E essa relação com a pandemia que tu comentaste, assim, foi uma relação que cresceu muito, o cuidado e as pessoas virem a adotar ou comprar ou ter um animal, né? Isso foi muito legal. Isso na tua profissão, assim, tu viu bastante isso Muito. acontecer. E muitos sites, muitas páginas, muita gente adotando. E isso é uma coisa legal. Porque às vezes eu digo, não sei se tu já viste algumas adoções assim, feiras, ou até nessas lojas grandes, tem uma vitrine que eu acho assim, desumana até, mas eles têm uma cara de pidão, né? Então, ali, as pessoas também podem adotar um gato, um cachorro, tem de vários portes também, né? Sim. E realmente, quem adota, eu digo, amor é amor, né, Pedro? Tu não vai, né, dizer, porque eu adotei, eu comprei. Não. Se tu tá disposto a investir, é um investimento de amor. Sim. Eu sempre digo, é uma E vidinha. um compromisso, né? Não, E um exatamente. compromisso, né? E não é aquilo, não aquele momento só, né? Que tu vai pegar porque o amigo, ou porque sei lá quem tem, né? Que isso também, às vezes, significa o modismo, né? O modismo e aquela questão, às vezes, que eu digo assim, o compromisso que tu tem que ter com o animal, né? Sim, e o um investimento compromisso de 14 também. anos, 15 anos, às vezes. Não, né? e tu sabe o quanto, né? Tu é a pessoa mais indicada até, porque eles têm as vacinas, né? E aí tem todo esse processo que gasta do cachorro e mais a tua vida, né? Sim. Vai chegar no final do ano, tu quer viajar. E aí, tu vai levar ele? Sim, eu tem tenho que ser. deixar, vai gastar, tu vai deixar em algum lugar, num hotel. Não tu é? tem que ter tudo isso em mente, né? E Não tudo tem adianta um custo também, Exato. né? Não adianta eu querer um cachorro e ficar ali 3 meses curtindo aquele cachorro. Daqui a pouco, eu vou precisar... Sabe quem queira um cachorro, doar o cachorro. Né? Então, isso não existe coisa pior para um cachorro do que ficar passando de família em família. Sim, fica aquilo, né? Horrível. Desqualifica, coitado. Fica o sentimento horrível. de, né, que não Total. tem aquele, não vinculou, Não né? existe vínculo, né? Isso é muito, que eu sempre falo, quando tu pensa... Isso é muito frequente, viu? Não, tu pega acredito aqui no que verão, seja. aqui na Freeway, tu vê aqui Sim, cachorro, aqui um labrador, sim. né? Ou cachorro de outras raças ou sem raça, São abandonados. solto, abandonado, porque o pessoal resolveu ir para a praia e... Não, né? olha, é um absurdo, né? Total, né? É E a uma mesma coisa coisa acontece na praia. As pessoas Sim. pegam eles na praia, como tem, Sim. e depois, quando vem embora, deixa o cachorro na praia. É uma coisa assim que a gente pensa... É uma falta de compromisso total, né? Isso aí não pensar, né? É. Eu digo assim, porque tem que ter, é o que eu te falei, um projeto. Quando eu indico, porque eu acho que tem muitos benefícios, mas a pessoa tem que ter, né, um planejamento. Com certeza. Em função, assim, também, né, o que tu vai oferecer, né, acomodações, quanto tu vai investir, se está em casa, não está em casa, essas questões. O cachorro é oneroso. Sim. É um filho. Claro, não é tanto quanto um filho. Porque não tem colégio, aquela coisa toda. Faculdade. Mas tu vai ter custo, com certeza. Com certeza. Tu vai ter que ter horário na tua agenda, né? Sim. Porque ele vai precisar de umas 2 horas por dia para ter uma atividade física, para te passear com ele, Claro. né? Para te sair com ele, porque ele não vai ficar trancado só dentro de casa.
Então ele vira um prisioneiro. Sim, e não pode ser, como eu sempre falo, não pode ser o cachorro aquele para ti só passear na praça para fazer de conta que é tudo lindo, né? Não é isso, ele não venho para a família a esse serviço de sair nas fotos, né? Ou ter um cachorro. Eu tenho um cachorro. Tu tem um cachorro? Tu limpa o cocô do teu cachorro? Não, aí é o meu pai, a minha mãe, ou é o empregado lá em casa que limpa. Não, aí... mas tu cuida, da banho do teu cachorro, tu leva o teu cachorro para banho, ou tu desenvolve alguma atividade com o teu cachorro. De vez em quando. Pô, então tu tem um cachorro... Não tem sequência, não é um bicho de pelúcia. Acaba virando isso, né? Porque é isso que tem que ficar bem claro. Porque também eu sempre falo, o cachorro vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai vomitar, né? Vai comer o sofá ali também. Tu tem que estar sempre, né, ensinando. E também tem um limite que as pessoas elas não se dão conta às vezes, né? Que tu é uma pessoa, ele é um cão, mas ele precisa do afeto. Ele te dá o afeto, mas ele também não quer ser tratado de qualquer forma, né? E que vai chegar um tempo que ele vai envelhecer. Que é rápido, né? É rápido, e aí tu vai depender mais coisas, né? Sim. Então, tu vai ter que entender que ele não está mais naquela prestabilidade que ele tinha quando ele tinha 2 anos. Né? Antes eu saía com ele, ia correr, ia passar... Agora ele não quer mais, não é que ele não queira mais. É o processo... Né? Ele está envelhecendo. Tem toda então, essa questão. O respeito em relação a isso é importante. Né? Então, acho que falta nós, às vezes, muito essa questão do compromisso de ter um animal de estimação, é saber que eu preciso ter tempo na agenda, tenho que ter dinheiro na minha carteira. Exato. E preciso saber que ele vai precisar de algumas coisas que eu vou ter que dar. Claro. E coisas, às vezes, que são além. Né? Ninguém está programado. Como é do humano, fica doente, e os pets também, né? Então, acontece isso. É um planejamento, né? Exatamente. Isso é importante, que até que as pessoas em casa entendam isso, né? E não fiquem naquela de, eu vou pegar um cachorro, mas e aí? Faz essa questão, esse questionamento antes. E a euforia, às vezes, né? A euforia vai muito. Eu tive vários clientes que tinham, Pedro, minha vontade é de ter um São Bernardo. Eu disse, tu mora onde? Eu moro num apartamento. E apartamento de quantos quartos? Não, é um dormitório. Ixi. Como é que tu vai ter um São Bernardo, cara? Não, mas é meu sonho. Pois é, mas de repente tu vai ter que atrasar esse teu sonho. Compra um beta para ti agora. Vai ter que adaptar um peixinho sonho. Ali, tu coloca o peixinho beta, aquele sozinho, que ali é o que tu pode ter agora. Quando tu tiver uma casa com um pátio, que tu possa ter um cão desse porte, beleza, né? É que nem eu tenho vontade de ter um cavalo, mas eu moro dentro de um apartamento. Como é que eu vou ter um cavalo dentro do apartamento? Não tem como. Não tem como. E também sustentar Teve uma época, que quando a minha filha era criança, ela queria um cavalo. Eu digo, mas sustentar um cavalo não é assim. Tu tem que estar na estrebaria, tu tem que tem uma estância aqui perto, um hotel, assim. Tu vai ter que mas é um investimento enorme, né? Então, assim como tem várias pessoas que têm, né? Tem que se adequar. Né? Claro. Até porque eles têm uma questão, né, nos tratamentos dos autistas, né? Eles são excelentes. Sim. É outro animal também totalmente isso terapêutico para isso, né? Mas, assim, né? É como tu falaste, se tu não tem, né, como proporcionar um conforto, não é possível, né? Imagina um São Bernardo. É uma necessidade, exatamente. É um sofrimento para o cachorro. Com certeza. Tu não pode fazer com que a vida do cachorro se transforme num sofrimento. Sim. Né? Só pelo teu prazer de exato. ter um animal. Não, né? Isso é uma coisa que é inadmissível. Não, Hoje, dentro da veterinária, a gente procura cada vez mais mostrar para as pessoas qual é a conduta correta, né? Como que eu devo tratar o cachorro, como que eu devo cuidar do cachorro, porque para que ele se torne cada vez mais aquele animal que venha a somar numa questão de uma relação social adequada com toda a família. Não, e sem sofrimento para o cachorro, né? Exatamente, nem para as pessoas. Para não Como ser eu te dizia que ela era uma cliente que não podia abraçar o filho. Abraçava o filho, a cachorra vinha e mordia. Sim, é um desconforto para todo mundo, né? Então, assim, olha, tem que ter postura. Né? Se não tiver postura para isso, não vai rolar. Não, e aí a ordem das coisas fica, né, tudo errado. Começa tudo a atrapalhar, né? Tudo atrapalhar. Então, eu digo, tem esse limite, né? E tem que ter uma coisa, eu sempre digo, planejamento, Planejamento, eu acho que é a palavra
ideal para se colocar nesse Porque eu ponto, sempre né? digo, né, Pedro, quando a gente pega aquele... Eu sempre sinto assim, o coraçãozinho, né? Então, isso é uma vida, né? Não é um Sim, brinquedo, sim, não é uma sim. coisa temporária. Exato, né? e tem sentimento aí no meio, Sim, né? é Um vida sentimento real, que né? Sabe que antigamente existiam muitas feiras de filhote. E existia assim até em alguns supermercados e shopping centers aqui, feiras de filhote do tal lugar. Aí tu ia lá, aquele monte de gaiola com um cachorrinho dentro. Como que acontecia assim? Tinha pessoas que viviam disso, vender cachorro, né? Vender filhote. Então, chegavam lá na Luciane, a Luciane tinha uma ninhada de Shih Tzu. Ah, tu quer vender os teus cachorros? Então me dá que eu vou levar para uma feira de filhote. Aí pegava os teus cachorros, botava numa caminhonete, junto com os cachorros do Rafael, junto com os cachorros do Pedro. Só que o Rafael não cuidava bem dos cachorros dele, não vacinou, tu vacinava os teus, e aí os cachorros dele, um deles estava doente. Nossa. Aí foi tudo para dentro daquele galpão quente, aquele monte de cachorro. As pessoas vinham, pegavam um cachorrinho. Ai, mãe, olha aqui que amor. E, ai, passa a mão, passa a mão. Não, agora esse não dá, filha. Bota lá. Bota, ia lá, pegava o outro com a mão. Ah, ali ocorria um processo de disseminação de doenças violento. Sim. Né? E aí a pessoa tanto comprava um cachorro. Comprava o cachorro, levava para casa. E o dono disse, olha, ele tem até 15 dias, eu te dou garantia. Depois dos 15 dias, aí não tem mais garantia. Só que existe uma situação que chamamos de período pré-patente. Período pré-patente vai desde a exposição ao vírus até o aparecimento do primeiro sintoma. Isso aí leva de 15 a 20 dias. Né? Sim. Então, às vezes, a pessoa comprava o cachorro, levava o cachorro para casa, desenvolvia toda aquela relação afetiva com o cão, Sim. a família inteira, Todo e o cão envolvido. adoecia e morria de sinomose, Ai, com é 20 dias. Ela mistura ali. Aí o cliente diz assim, não, eu te dou outro filhote. Aquilo ali não era uma relação assim, eu te dou outro Sim, filhote. era um objeto, né? Entendeu? Não estava sendo tratado aquilo como um objeto. E não é. Totalmente. Existia uma relação afetiva junto ali. E isso precisava ser tratado. Nossa, não Então, é. ainda bem que essas feiras acabaram. Sim, porque isso é violência, né? Acabaram essas feiras. Hoje existem venda de filhotes, Sim. mas é uma coisa muito mais ordenada, né? Às vezes é no próprio canil ou em clínicas que são especializadas nisso, ou a própria relação do adote, né? Que eu Isso, acho é muito legal, importante, muito muito legal interessante. Eu vou te dizer que eu particularmente acho que um cão adotado, ele te dá muito mais amor do que um cão comprado. Não sei por quê, Tu vê. mas eu acredito nisso. E a gente pode acreditar que já vem, né, de um histórico do Exato. cão de abandono, né? Exatamente, o animal já sofreu aquilo ali. Ele é grato, Né? né? E ele A inteligência sente grato dele. nisso. Isso é muito interessante, por isso que e foi legal esse pós-pandemia também que as pessoas elas começaram a ter esse acesso e essa visão que adotar é uma coisa boa para os dois lados. Para os dois lados. Que os cachorros, eles vêm com aquela cara às vezes de Do pidão, pidão, né? e essa coisa assim. E eu digo, e eles têm a gratidão. Exato. É como tu falasse, é bem Exato. isso eu tenho notado, né? O animal, ele sabe, né? Ele te devolve, né? E tudo naquela forma, assim, é o afeto. Eu digo, é um animal, mas ele tem toda, né? Sim. Essa questão, assim, de reconhecer, de saber quem me dá o amor, né? Exatamente, né? E saber que aquela pessoa ali vai ser a tua companhia, né? O teu dali para frente vai ser a tua o teu convivas, né? E isso aí é importante tanto para um quanto para o outro. É verdade. Porque tu vai desenvolvendo uma relação ali forte e uma relação às vezes que naquela questão, como eu digo, fazendo bem para a pessoa, porque tu produz, né, hormônios bons, Com que certeza. tu produz substâncias boas que vão te fazer ter aquela sensação do bem-estar. De felicidade. Exatamente. E que bom que isso tudo, né, Pedro, tem sido bem divulgado. Né? Até essas questões que eu te falei, de uma abertura em locais que não eram, né? Imagina, já nunca pensaram. E tudo está sendo assim, o mundo é pet friendly, né? Não, o cão está sendo o antidepressivo de 4 patas, né? Totalmente. E assim, ó, as pessoas recebem melhor. Né? Não tem mais aquela, né, o nariz feio, cachorro aqui, não, né? O cachorro ele tem uma aceitação mais rápida hoje, né? Sim. As pessoas têm... Claro que tem aquelas pessoas que não gostam de cachorro.
tudo bem, respeito, né? Sim. Respeito, né? Ela tem esse poder de não gostar, tudo bem. Mas existem aquelas que são mais receptivas, né? Quando tu chega com um cachorro. Totalmente, Não, né? Muda, né? Não, é que eu digo, eu tinha colegas meus que diziam, meu, eu tinha problema de conseguir conversar com as pessoas, aí eu saio com um cachorro, eu vou no parque hoje, as pessoas vêm conversar comigo, né? Ele Então, já não é o fulano, ele é o o dono do cachorro. É. O dono do cachorro. Até a namorada já conseguia dizer. Então, tu vê, né? O cachorro, ele vai... Sim. Ele transforma a vida das pessoas. Isso eu vejo, porque eu moro no lado de uma praça, eu vejo muito isso. Aí tem o grupo, né, no WhatsApp, no grupo Sim. dos amigos da praça, fazem aniversário do cachorro na praça. E aí, assim, ó, aquela felicidade, né, de trocar. Ou, às vezes as pessoas estão muito mais felizes do que o cachorro, exato, né? Exato. E também tem aqueles casos, assim, das pessoas que casam, não querem terem filhos e tem um cachorro. E tá tudo bem, né? E quando ocorre a separação, e também precisa fazer aquela questão, a mesma coisa do cachorro. Isso, já tive casos né? assim no uma consultório. semana com cada um, tal, né? Aquela coisa que tu vai... Mesma situação. A mesma coisa. Tu sabe que quando agora tu falasse, eu me lembrei, já tive no consultório um casal jovem, assim, se separou, e parecia que o sofrimento era entre eles zero, mas a questão do cachorro... O sofrimento maior não era a separação entre eles, era a separação do cachorro. Mas ele não vai cuidar igual, né? Não, mas ele não sabe, ou ela não sabe, não tem... Então, aquilo ali, para te ver o quanto é valioso. E, às vezes, Pedro, eu acho que aquilo era o único elo. Sim. Que a coisa já estava, né? Com certeza. Já estava indo, né? E aí fica... E tudo isso acontece. Então, o cachorro é um ser que é ativo na vida, né? Ele veio para somar de uma forma com que o ser humano tenha só a ganhar com isso, né? É triste aqueles que não conseguem ver isso. Exatamente. Né? Da forma com que a gente vê. Hoje, esse ganho que a gente tem com um contato com o animal de estimação, né? Isso é importante para a vida da gente, é importante, como eu digo, no decorrer da nossa vida, da nossa infância, que seríamos nós se não tivéssemos as lembranças, essas lembranças com nossos animais de estimação, né? Tanta paz, tanta alegria e bem-estar eles nos passaram. E isso não tem Não, isso não tem preço. Quando a gente pensa em recordação, é uma coisa assim que eu digo, ai, olha que coisa absurda. Que eu conto, às vezes as pessoas, nossa, parece que eu tenho 500 anos. Mas eu me lembro indo para a praia, que a gente tinha, tu lembra aquele carro caravan? Sim. E aí os irmãos brigando, e o cachorro vinha e voltava. Até que a minha mãe dizia, vamos parar aqui, senão eu vou ficar só com o cachorro. Então, isso é uma lembrança legal, né? Que o cachorro fazia parte, né? Claro, não, e cada vez mais. E agora, é claro, os cachorros têm super luxos, né? E tem coisas além, mas tem coisas que eu acho que vieram também pro bem do cachorro. Claro. Né? Tipo que a gente falou, alimentação, as coisas vieram, né? Hoje o cachorro já não anda mais assim dentro do carro. Ele tem a sua cadeira, né? Tem todo então um tem projeto tudo assim, que parece uma cena de filme, né? Claro. Eu digo, que loucura. Mas agora, o cachorro tem o seu lugar, né? O seu cinto, tem o limite dele, né? Sim. Então, tudo veio bastante para beneficiar as famílias e o cachorro, Total. né? Luciane, um prazeraço ter tido aqui como nossa convidada, mas infelizmente a gente tem uma duração de 1 hora aqui, né? Nosso podcast, do nosso Reino Animal. E da próxima vez vamos conversar de novo, né? Vamos chamar mais uma vez aí para a gente poder seguir, né? Batendo nosso papo, que eu acho que é tão importante que as pessoas entendam que essa relação ela está cada vez aumentando mais, entrando assim, ó, a full. Sim, né? Faz parte, né? Fazendo... E Pedro, eu quero te agradecer, porque a gente acaba trocando e tu me acrescenta informações, né? E da gente trazer essa mensagem para não comprar um cão ou adotar se não tiver aberto um lugar para essa é a mensagem, esse né? pet, né? Um lugar de assim... adequado, valorizado. Né? Exato, que porque tu tenha condições não vai não pegar só como financeiras, mas psicológicas. Também.
e de tempo para isso. E o né? investimento, aquele que é um investimento de amor, né? É verdade. Te agradeço muito, Pedro. o Muito convite. obrigado aí, te agradeço mesmo. Tá bom. Tá bom? Então tá, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um Reino Animal com a patrocínio das rações do Pian Alimentos, a Prioritar, a Mic Dog e a Mic Cat, que são rações de primeira linha que você encontra nas melhores lojas do ramo. Sou o Pedro Ferraz, médico veterinário, trabalho com comportamento animal. Se você está com algum problema em casa com seu cão que possa necessitar do nosso trabalho, só chamar o Pedro, me acha no Instagram, veterinário.pedroferraz. E também não esquece de dar um like aí para nós, que é importante para nós aqui do nosso podcast. Tá ok? Então, até quarta-feira que vem, com mais um entrevistado muito legal, que a gente vai aprender bastante aí nessa relação entre o homem e o animal. Tá ok? Grande abraço.